Bom, vamos lá, continuando essa aula 1, finalizando aí a parte do direito real de propriedade. Então, o artigo 1228 do Código Civil estabelece, entre outras coisas, que são defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outro. Toda vez que a gente ouvir esse termo, são defesos, quer dizer, são proibidos, são vedados. Então, a gente vai ouvir falar sobre isso mais à frente. Toda vez que a gente tiver são defesos, entenda, são proibidos. Ele vem dizendo que a desapropriação é possível. A desapropriação através de uma utilidade pública ou de um interesse social motivado, o proprietário ele pode ser privado da coisa, privado do bem. Como assim, Ezenil? É o seguinte, imagine que numa determinada avenida vai passar um BRT. Esse BRT vai trazer uma facilidade, vai trazer um bem comum a um indeterminado número de pessoas. Vai ser uma coisa de utilidade pública e é interessante para aquela sociedade local que essa obra aconteça. Então, o poder público pode, através de uma motivação, desapropriar a propriedade particular em razão desse interesse público. O interesse público tem a supremacia sobre o interesse particular. E a pessoa, então, poderá ser indenizada num valor proporcional àquela perda que ela vai ter, mas ela não tem como contestar, porque é um ato da prefeitura ou do Estado, dependendo do órgão que tiver esse interesse, para que, então, essa propriedade saia da posse, da esfera, da legalidade daquele proprietário e passe, então, para um bem público. Então, isso a gente também vai ver mais adiante, quando a gente estiver falando em desapropriação, tombamento, alguns institutos que regem o nosso ordenamento jurídico. Os direitos reais, eles atribuem também ao titular o poder de senhor direto e imediato sobre a coisa. O proprietário comprou, adquiriu um imóvel. Essa relação entre proprietário e coisa, a gente já viu que ela tem uma aderência e ela é punível contra toda uma coletividade. Ou seja, essas pessoas de fora precisam respeitar essa relação, esse contrato, essa aquisição da propriedade. Então, a gente tem também um instituto que é o direito pessoal. O direito pessoal, diferentemente do direito real, ele vai cuidar do poder do titular do direito, que a gente vai chamar então de credor, sobre uma outra pessoa, denominada devedor, que lhe deve, daí o nome devedor, que lhe deve entregar uma prestação de dar, fazer ou não fazer, alguma coisa de conteúdo econômico. Então, em ambos os ramos do direito se configura uma relação jurídica. No direito real, ela se estabelece entre o seu titular e todas as demais pessoas que indistintamente estão obrigadas, é uma obrigação passiva e universal, a não praticar qualquer ato que turbe na utilização do seu direito, o que denominamos de dever jurídico. Já nesse direito pessoal, essa relação jurídica ela vai existir entre o titular de um direito subjetivo, que a gente vai chamar de credor, e uma pessoa, que eu vou chamar de devedor. Para que a gente possa entender melhor, vamos trazer um caso típico que muita gente já conhece, que seria da alienação fiduciária. Então, como funciona isso? Nós temos aqui a figura do vendedor do imóvel, né? A pessoa quer vender o seu imóvel, mas o comprador
não tem os recursos necessários, o bolso dele está vazio, mas ele tem crédito na praça. O que ele faz? Ele pede ajuda a uma instituição que vai ser denominada então de credor. Esse credor vai entregar o dinheiro para o vendedor através de um processo de alienação em que eu vou ter uma avaliação do imóvel, eu vou ter o cumprimento de requisitos, o imóvel que é o objeto desse negócio jurídico, esse imóvel ele tem que ter a sua legalidade devidamente comprovada. Quem vai comprovar essa legalidade é um engenheiro, um arquiteto, avaliador, credenciado pela Caixa Econômica, pelo Itaú, pelo Bradesco, pelo agente financeiro, de forma que através de uma visita ao imóvel, ele faça um laudo de avaliação, não só no sentido de apurar o real valor do bem, mas também apurar se aquela documentação está de acordo com o imóvel existente no local. Cumprida toda essa formalidade, o credor então entrega esse dinheiro para o vendedor e o devedor, que é a pessoa que está comprando, passa a ter então uma relação jurídica, uma obrigação direta com o credor, que no caso é o banco. Esse devedor só vai passar a ser o proprietário do imóvel quando ele exaurir o cumprimento, a relação que ele tem com o seu credor. Ou seja, o proprietário vai ser quem? Vai ser o banco, que é o que a gente vai chamar então de titular do direito subjetivo, o credor. A pessoa que compra um imóvel através de alienação fiduciária, ele não é proprietário. Isso a gente tem que deixar bem claro, e nesse curso a gente precisa ter o entendimento do que é o proprietário, do que é o devedor, o credor, quem está na posse do imóvel, na detenção do bem, não quer dizer que necessariamente ele seja o proprietário, porque para ser o proprietário, ele vai ser então necessário cumprir uma série de formalidades, tá ok? Qualquer dúvida que a gente tiver sobre essa aula, volta lá, dá uma lida, dá uma olhada na apostila. Por quê? Porque na próxima aula nós vamos avançar um pouquinho falando sobre a posse e a propriedade. O que é a posse do bem? O que é a propriedade? Quando eu posso dizer que o titular do direito ele está na posse, está na propriedade? Quais são as diferenças? Como é que eu vou adquirir a posse? Como eu posso transmitir? Como eu vou adquirir a propriedade? Como eu posso perder a propriedade? Como a gente já viu através do Instituto da Uso Capião, através de uma desapropriação. Então, são esses conceitos fundamentais que a gente precisa para que lá na frente eu consiga depois falar com mais clareza sobre o processo administrativo da nossa legalização. Então, é isso por hoje, a nossa primeira aula aí, o nosso curso gratuito. Tem bastante coisa pela frente. Pode parecer que essa área de direito é um pouco cansativa. Eu vou procurar ser bem breve, bem resumido sobre esses conceitos, simplesmente para que o aluno tenha o conhecimento lá na frente de analisar uma documentação, de ter o real entendimento daquilo que a gente deseja, que é buscar o nosso cliente, analisar a documentação dele, analisar o imóvel, analisar todo o conceito jurídico e a partir daí então decidir qual é o caminho que eu vou seguir. Tá ok? Meus amigos, muito obrigado pela atenção. Quem puder compartilhar esse vídeo, quem puder deixar aí embaixo o seu joinha, dá um cliquezinho lá naquele sino para a gente estar seguindo o nosso canal legal. E na próxima semana nós já vamos ter aí liberado a nossa aula de posse e propriedade, começando também a parte de negócios imobiliários. Tá ok? Muito obrigado para vocês e fiquem com Deus.